Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui hoje mais uma vez para lermos a palavra de Deus. Conforme combinamos, a gente vai lendo e vai enviar o vídeo para todos, né? Nem todos podemos entrar no mesmo horário. O importante é lermos a palavra de Deus juntos. A minha motivação nisso é ajudar alguns de nós que entendem melhor se alguém estiver lendo, explicando. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito. Eu sempre li a Bíblia e esse ano resolvi ler junto com vocês, né? Então a gente filma, basicamente eu filmo o horário que eu estou lendo e a gente tenta explicar algumas coisas para pelo menos entendermos o texto, lembrando que não é assim um estudo bíblico, né? A ideia é apenas lermos a palavra de Deus e entendermos o texto em si, tá? E aí, sempre lembrando, a gente sempre deixa um provérbio bíblico e um salmo, e depois a gente lê Antigo e Novo Testamento. E estamos lendo os 4 evangelhos juntos, né? Porque esses 4 evangelhos a gente vai vendo de forma paralela a vida de Jesus, né? Desde a encarnação do Verbo, pré-existência, pensando no apóstolo João, no Evangelho de João, a encarnação, pensando na genealogia e na concepção virginal de Jesus, os detalhes ali envolvendo inclusive João Batista, né? Narrados principalmente por Mateus e Lucas, e o Evangelho de Jesus, ou os atos de Jesus em si, desde a sua obediência perfeita até a sua morte e ressurreição, narrado nos 4 evangelhos. E aí Antigo Testamento também, tá bom? Então Deus abençoe. Nós vamos ler agora Provérbios, capítulo 23, e os versículos 6 a 8. Veja que quem nos acompanhou, os versículos 1 a 3 fala sobre se assentar para comer com alguém de uma certa proeminência na sociedade, talvez aí um governador, algo assim. Os versículos 6 a 8 fala também sobre se assentar com alguém, mas é diferente, é a pessoa, a minha versão chama essa pessoa de invejosa, de hospedeiro invejoso. Mas outras versões, Rose, Deus te abençoe, irmão José Carlos. Nós estamos em Provérbios 23, versículos 6 a 8, tá? Lembrando que há uma coletânea de provérbios, de pelo menos 30 provérbios, que começa no capítulo 22, né? A partir ali do versículo 17, e aí vai até o capítulo 24. Esse provérbio aqui, 23, do 6 a 8, é basicamente o 8º provérbio. E não sei como diz a sua versão. O versículo 6, a minha versão, chama de invejoso. Outras versões preferiram traduzir por avarento, aquela pessoa mesquinha. Algumas versões até chamam de miserável, né? Que é não coma o pão do invejoso, outras versões do avarento, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. É muito forte, né, o provérbio, mas a ideia é mais ou menos de que a pessoa avarenta, ela basicamente vai ficar dando conta de tudo que ela lhe oferece. E ela é assim, então às vezes ela até vai estar lhe oferecendo alguma coisa, mas ela não está sendo sincera, porque ela é basicamente apegada àquilo. E
E o provérbio diz que isso é tão sério que você pode vomitar o que comeu. Ou seja, basicamente esse tipo de gente, ela costuma passar em rosto, né? Aquilo que ela dá, aquilo que ela oferece, ela costuma passar em rosto. Então o sábio diz que não vale a pena usufruir de coisas oferecidas por esse tipo de gente. Eu estou pensando aqui não só no invejoso, mas no miserável, no avarento. Provérbios 23, do 6 a 8. Amém? Agora eu lhe convido então a irmos um pouco para a nossa visão paralela que nós estamos vendo nos relatos dos evangelhos. Como eu sempre explico, a gente vai depois no próprio vídeo a gente coloca as referências para você acompanhar com calma, tá? E fazer você mesmo as comparações. Nós paramos depois de Jesus pregar, depois dele ter se estabelecido em Cafarnaum. Agora, nós vamos ver quando Jesus chama em tempo integral, vamos dizer assim, alguns apóstolos. Alguns. Aqui vai falar dos primeiros, né? Não tem todos, tá? Lá na frente a gente vai ver mais sobre isso. Mas, se você pegar o relato paralelo de Mateus 4, 18 a 22, e Marcos 1, 16 a 20, e Lucas 5, do 1 ao 11. Então, observe, lembre-se que Jesus ele fica basicamente na região da Galileia, ele se estabelece em Cafarnaum. E aqui, ele andando junto ao mar da Galileia, ele vê dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que estavam lançando as redes para pescar. Isso está relatado em Marcos 14, 18, aliás, em Mateus 14, 18 e em Marcos 1, 16. Em Lucas 5, Tairone, saudades, os abençoe. Em Lucas 5, Lucas ele conta um detalhe que Jesus andando ali junto ao mar da Galileia, a multidão o aperta para ouvir. E aí ele vê junto da praia ali os pescadores que tinham descido de um barquinho e eles estavam lavando suas redes. E Jesus entra num dos barcos, que era exatamente de Simão, e pede que ele afaste um pouco da terra, enquanto ele vai ensinar do barco a multidão. Isso está em Lucas 5, né? Estou no versículo 3. E quando Jesus, observe que Mateus 4, 18 a 22 e Marcos 1 ao 16, o relato é mais resumido. Veja, eu já expliquei para vocês que conforme João, ali o segundo capítulo de João, alguns discípulos já procuram Jesus, né? E entre eles você vai ter André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Provavelmente André, João e Pedro, eles voltam para a sua vida de pescadores e lá na frente vai aparecer a lista dos que Jesus chamou para serem seus apóstolos e talvez aí, a gente vai explicar melhor quando chegar lá, mas talvez aí Filipe e Natanael, eles continuam com Jesus. E depois, agora, aqui em Mateus 4 e em Marcos 1 e em Lucas 5, que Marcos é bem resumido, né? Então, Marcos já no primeiro capítulo já vai contar o chamado. Os autores, eles vão narrar o chamado integral desses apóstolos, que basicamente eles se tornam líderes dos apóstolos mais na frente, de alguma forma, que é Pedro, João, Tiago e André, tá? Ou Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram irmãos.
Só lembrando que João e Pedro e André já tinham tido um encontro com Jesus lá, segundo o Evangelho de João, capítulo 2. Então, provavelmente aqui temos o chamado integral. Com relação a esse chamado, basicamente, além daquele encontro ali em João 2, e além destes nós temos Filipe e Natanael, com relação a um chamado assim, muito direto dos apóstolos, a gente basicamente só tem desses 4. Aí você tem aquele encontro de Filipe e Natanael também com Jesus, e você vai ter Mateus lá na frente. O que vai ter depois é Jesus orando e chamando os 12, o que implica no fato de que eles já estavam ali todos, né? E dentre os que estavam seguindo Jesus, ele escolhe esses 12 especificamente. Bom, os autores acharam interessante relatar algo impactante aqui no chamado desses 4. Lembrando que isso vai ser muito essencial, porque lá na frente, em João 20, basicamente Jesus, quando vai tratar com Pedro, ele vai voltar em termos de lembranças o que aconteceu aqui, tá? Bom, segundo o relato então de Mateus e Marcos, os relatos são mais resumidos. Lucas acrescenta que Jesus, andando ali na região da Galileia, ele vê o barquinho, ele precisa se afastar um pouquinho da multidão, ele se afasta, pede, né? E esse barco era exatamente o de Pedro. Ele entra nesse barco e pede para afastar. Segundo o relato de Lucas, quando eles acabam, Pedro, junto com André e talvez aí, provavelmente Tiago e João, a gente vai ver isso lá na frente, eles tinham passado a noite tentando pegar alguma coisa, eles não tinham conseguido, né? E aí Jesus fala para eles, Lucas 5, versículo 4, depois que acabou de ensinar a multidão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão diz: mestre, a gente trabalhou toda noite, a gente não apanhou nada. Vejam que eles já conheciam Jesus, né? Mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes e as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pedro, quando viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, pediu para Jesus se ausentar dele, ele se sentiu muito pecador. E aí o espanto se apoderou dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também, aí aqui Lucas 5:10 menciona Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Eles também reagiram assim, não é? Assustados e com temor. E Jesus diz a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E aí eles deixam o barco em terra e deixam tudo e seguem a Jesus. Conforme o relato de Mateus e Marcos, eu estou em Mateus 4:18 ao 22 e Marcos 1, do 16 ao 20, lembrando que eu estou mostrando os relatos de forma paralela, o texto simplesmente resume, né, dizendo que Jesus chamou eles para seguir, fazê-los pescadores de homens, e eles deixam a rede e cegam. E diz que passando dali mais adiante, aí ele viu os 2 outros irmãos, que são João e Tiago, e eles estavam consertando as redes. O que significa que, conforme o relato de Lucas, acontece o milagre, Pedro e há toda aquela reação, né, sobre o impacto que eles sofrem. Tiago e João vão ajudar Pedro ali, mas quando especificamente nós temos eles aqui, né, e talvez, embora muito impactados, eles se afastam e vão arrumar suas redes. Enquanto isso, Jesus chama Pedro e depois
Jesus passa por ali, eles também estão sob o impacto desse milagre, e aí eles são chamados também. E eles deixam tudo e passam a seguir Jesus, tá? Basicamente, então, nós temos o chamado específico, principalmente, observe que, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 16, André também está ali, tá? E ele também foi chamado. Então, de alguma forma, ou melhor, por algum propósito específico, os evangelistas já acharam interessante narrar a forma impactante como esses 4 foram chamados de modo integral, embora todos os outros também foram. Inclusive depois vai narrar algo específico a respeito de Mateus. E talvez aí, porque nós temos núcleos de 2, né? Nós temos os apóstolos de 2 em 2, Simão e André, Tiago e João, e etc. A gente vai ver isso na lista dos apóstolos. E nós temos aí talvez 3 blocos de 4, né? Pedro, Tiago, João e André, e assim vai. E então 3 blocos de 4. E ao que parece, esse primeiro bloco, Pedro, Tiago, João e André, são os que de alguma forma vão estar em certos momentos muito essenciais da vida de Jesus, dentro dos propósitos de Deus de administrar os seus planos aí, tá bom? Bom, então, só para a gente retomar um pouquinho, algumas pessoas estão entrando hoje, né? A gente já falou sobre a pré-existência de Jesus, depois a gente falou sobre a encarnação, a pré-existência do Verbo, né? Depois a gente falou sobre, eu sempre falo sobre essa questão de que não foi Jesus que encarnou, né? O Verbo que encarnou, e aí temos Jesus. Jesus é o resultado dessa encarnação do Verbo, que ele assume mais uma natureza humana. E aí nós temos toda a narrativa de Mateus e Lucas a respeito da genealogia, o nascimento de João Batista, a concepção virginal e o nascimento de Jesus, e todo o drama que se desenrola. Depois, Lucas vai narrar um pouco da infância de Jesus, e aí nós falamos sobre tudo isso, e o início do ministério de Jesus, que agora ele já aparece adulto. João vai falar sobre o seu primeiro milagre, o testemunho de João Batista, aí você tem o batismo de Jesus, a tentação, e quando ele conhece alguns futuros discípulos, e agora o chamado integral de 4 deles, tá bom? Fora isso, nós já mostramos quando ele vai uma vez em Jerusalém, quando ele pela primeira vez limpa o templo, e quando ele tem uma conversa com Nicodemos, e depois a conversa com a mulher samaritana. E aí nós explicamos que começa a sair um comentáriozinho entre os judeus, aí ele se retira para a região da Galileia, e ele se estabelece então, nós já explicamos isso para vocês, embora ele passe ali por Nazaré, ele é rejeitado, ele vai em Caná da Galileia novamente, mas ele se estabelece em Cafarnaum, tá? E depois que ele se estabelece em Cafarnaum, com sua casa ali, então isso tudo vem numa profecia, conforme Mateus. Então agora ele chama especificamente esses 4. Depois disso, a narrativa que nós temos aqui, que começa uma polêmica entre Jesus e a liderança judaica por causa do sábado. É como se os autores quisessem mostrar que, na verdade, não havia um motivo para condenar Jesus. Eles estavam procurando um. E uma das coisas que começou a gerar esse mal-estar foi a questão do sábado.
Então, em Marcos 1 e 21, diz que Jesus entrou em Cafarnaum no sábado. Ele ia à sinagoga, que os judeus se reuniam no sábado na sinagoga, então ele foi. Em Lucas 4, 31 ao 37 também temos essa narrativa. E ele então ensinava nos sábados ali. E todos ficavam maravilhados com a sua doutrina, tanto Marcos quanto Lucas vão frisar isso. E ali entrou um homem que tinha um espírito de um demônio, e ele começou a clamar em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir. A gente sabe quem és, tu és o Santo de Deus. Os evangelistas gostam de mostrar que até os demônios, ironicamente, testemunharam de Jesus. E os repreendeu Jesus, Jesus os repreendia, mandava eles se calarem. E Lucas menciona que esse demônio chegou a lançar aquele endemoniado, por terra, mas ele saiu. E todos ficavam espantados, admirados, querendo saber que doutrina é essa, que autoridade é essa. E a fama de Jesus se espalhando. Isso aconteceu num sábado. Aí, ali então, em Cafarnaum, certa vez, Jesus entra na casa de Pedro, tá? Conforme Mateus 8,14. É outra coisa que os evangelistas narram. Elienai, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Acho que eu vi a irmã Liana também entrando aí. Veja que eu estou em Marcos 1, 29 ao 34, Lucas 4, 38 ao 41 e Mateus 8, do 14 ao 17. Jesus, então, ele vai para a casa de Pedro, que na verdade é a casa da sogra dele, Tem, conforme João 2, Pedro era de Betsaida, mas nada impede que ele tenha uma casa ali em Cafarnaum também. E a sogra de Pedro então está enferma, ele vai lá. Você conhece esse relato, Mateus 8, 14 ao 17, Marcos 1, 29 ao 34 e Lucas 4, 38 ao 41. Ali Jesus curou a sogra de Pedro. Ela se levantou e foi servi-los. E à tardinha, assim, o pôr do sol, o povo começou a trazer gente doente, gente endemoniada. Ele expulsava os demônios. Mateus narra que com a sua palavra expulsava os demônios. Marcos relata o fato de que ele fazia questão aliás, Lucas, de impor as mãos sobre cada um deles e curar. Essa questão de impor as mãos era muito forte, porque os outros religiosos não queriam tocar em ninguém, para evitar, se aquela pessoa tivesse cerimonialmente impura, eles poderiam se contaminar, conforme a religião deles. Mas Jesus fazia questão de tocar neles. E Mateus faz questão de lembrar que isso foi o cumprimento de uma profecia de Isaías, de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Marcos diz que a cidade toda se juntou à porta, ele curava os enfermos. E mais uma vez o relato em Lucas, dos demônios, que eles saíam clamando: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele os repreendia, não os deixava falar, porque sabiam que ele é o Cristo. Essa questão do que alguns estudiosos chamam do segredo messiânico, Jesus, até certo momento, ele não quer que, vamos dizer assim, sua fama se espalhe, porque ele sabe o que isso vai desencadear. Então ele está, até onde é possível, em sua humanidade, segurando um pouco isso. Claro que a gente pode aplicar isso na nossa vida em termos do desprendimento. Jesus não estava preocupado com glórias humanas, etc. Isso é fato, mas também tem algo intencional. A fama de Jesus crescendo seria desencadear a reação dos líderes religiosos e depois na sua morte. Então tinha a hora certa. E aí, por isso, Jesus manda os demônios se calarem e coisas assim. Tá? Bom, Mateus 4,
e 23 ao 25, Marcos 1, 35 ao 39 e Lucas 4, 42 ao 44, você vai ver, vamos dizer assim, que um resumo, né? Jesus percorrendo toda a Galileia, aí ele vai ensinando nas sinagogas, ele vai pregando o evangelho do reino, vai curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E Marcos diz que, inclusive, ele se levantava muito cedo e ele procurava um lugar deserto e saía para orar. Marcos 1,35, né? E Lucas 4 diz que ele saía para orar e a multidão procurava. Versículo 36 de Marcos 1 diz que Simão e os que com ele estavam seguiram e disseram para ele, né, foram procurar ele, disseram, está todo mundo te procurando. Mateus 4:24 vai dizer que a fama dele correu até pela Síria, que era a região fora, né, além de Israel, e eles traziam os que padeciam de várias enfermidades, tormentos, os lunáticos, os paralíticos. Uma multidão muito grande o seguia, Mateus diz, da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Aí Marcos e Lucas vão mostrar essa urgência em Jesus de levar o evangelho, né? Então, apesar ele se retira para orar só, ele não está preocupado com multidões, ele está preocupado com sua missão, que era levar o evangelho. E a resposta então de Jesus para os seus seguidores ali, os seus discípulos, na hora é que vamos às aldeias vizinhas, eles também precisam ouvir. Em Lucas relata, Lucas 4:43, ele diz, é necessário que eu anuncie também a outras cidades o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Ele diz em Marcos 1:38, para isso foi que eu vim. E aí ele pregava. Então, o que acontece depois disso? Mateus 8 relata que veio um leproso pedindo a ele para ser curado. Marcos 1, 40 ao 45 também vai falar sobre esse leproso que se ajoelhou e pede, se ele quisesse, ele poderia limpá-lo. E Lucas diz que ele estava numa daquelas cidades enquanto evangelizava, né? Então veio esse homem cheio de lepra e se prostrou. Veja que Marcos 1:41 fala de Jesus cheio de compaixão, estendendo a mão e tocando nesse rapaz. Lucas 5:13 fala de Jesus estendendo a mão e tocando nesse rapaz. E Marcos 8:3 fala de Jesus estendendo a mão e tocando nesse rapaz. É algo muito significativo porque ele é leproso, tá? Então, Jesus tocando nele. É muito forte para nós, né? Porque nós também estávamos como que com lepra, né? Cheios de pecado. O pecado é como uma lepra. Doentes. Não existia nada em nós que não tivesse doente como a lepra. E mesmo Jesus que tocou naquele leproso, ele toca em nós por sua graça. E o maior sinal do toque de Deus na nossa vida é o Espírito do Senhor habitando em nós, né? Então, esse Jesus que veio realmente em busca do perdido. E, mais uma vez, Marcos, Mateus e Lucas, quando narra essa questão da cura do leproso, mostra que Jesus pediu para ele não contar a ninguém, mas para ele ir ao templo e mostrar para o sacerdote, oferecer a purificação ainda estava a se cumprir em Cristo, né? Todos aqueles rituais para os quais aqueles rituais, né, estabelecidos desde Moisés, que apontavam para a obra redentora. Então, até esse momento, Jesus manda que ele vá lá para o templo, que ele se apresente, mas observe a ênfase de que não dizer a ninguém, tá? Está em Mateus 8:4,
Marcos 1 e 44, Lucas 5 e 14, para não dizer a ninguém. Mas aquele homem, ele também sai espalhando e falando de tal forma que Marcos 1 e 45 diz que Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade. E Lucas também vai dizer isso, né? Muita gente para ouvir ele. Aí ele se retirava, ele fazia duas coisas. Lucas disse que para ele orar, ele tinha que ir para os lugares desertos, ele tinha que sumir, né? E isso lá na frente a gente vai entender. Devia ter um lugar, um ambiente secreto onde ele ia, que somente seus apóstolos sabiam, porque é tanto que Judas, que era um dos apóstolos, quem sabia onde ele estaria naquele momento que Judas vai entregar Jesus. E Marcos menciona que também ele se conserva fora em lugares desertos, o povo ia à procura dele nos lugares desertos e ele também procurava os lugares desertos para orar, porque agora é interessante, né? Essa postura em Jesus. As pessoas, quando se sentem aclamadas pelas multidões, elas querem estar no meio delas, elas se sentem Deus, elas querem dar tudo que elas querem corresponder a essa aclamação, mas você vê um Jesus que se retira da multidão, que quer comunhão com o Pai, que quer um a sós com o Pai, que ele atendia as multidões em suas necessidades espirituais, mas o seu alvo era a glória de Deus, fazer a vontade de Deus. Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5 fala então que Jesus entra no barco, ele passa para outra margem. Observe que ele saiu, ele estava em Cafarnaum, não sei se você lembra, nós falamos isso, né? E ele cura a sogra de Pedro, etc. Depois ele sai pelas regiões ali pregando o evangelho. Agora ele entra no barco e ele está voltando para Cafarnaum, tá bom? Conforme Marcos 2. Ele está voltando para Cafarnaum, ele chega à sua cidade, conforme Mateus 9 e 1, e ali ele, quando chega em Cafarnaum, ele está em casa, isso está em Marcos 2, do 1 ao 12. Eu estou resumindo, né, porque no nosso caso é entendermos a vida de Cristo, vamos dizer assim, numa ordem lógica, pelo menos. Então, em Mateus 9, do 1 ao 8, em Marcos 2, do 1 ao 12, Lucas 5, 17 a 26, diz então que ele então está em casa, começa a se juntar uma multidão muito grande, inclusive doutores da lei e fariseus começam a ir para lá, querendo escutar ele. E quando se junta essa multidão, vem uns homens com um paralítico. E eles estão tentando passar, não conseguem. Então eles vão por cima e eles conseguem passar aquele homem por cima do telhado. Surpreendentemente, Jesus diz que os pecados daquele homem estão perdoados. E ele está usando a autoridade dele divina, né? Porque só Deus pode perdoar pecados. E os doutores da lei, os fariseus, quando escutam isso, esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Esse homem está falando blasfêmia. Então, Jesus, conhecendo, né, o pensamento deles, conforme o relato de Marcos e Lucas, então Jesus ele pergunta para eles: vocês estão razoando no coração de vocês, o que é mais fácil? É mais fácil falar para esse homem que o pecado dele está perdoado, os pecados, ou que ele pode levantar e andar? E então aqueles homens, eles é lógico, humanamente falando, é mais fácil falar para uma pessoa, embora isso sendo verdade ou não, né? Mas é mais fácil falar para uma pessoa que o pecado dela está perdoado do que mandar ela levantar e andar, para um paralítico. Mas Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então ele manda aquele homem levantar
e andar. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E todos ficaram então... ele se levantou, ele saiu na presença de todos, a multidão se maravilhou, a multidão começou a glorificar a Deus, né? Sendo que a gente nunca viu tal coisa. Todos ficam maravilhados, e o texto deixa claro que Jesus não é um simples homem, que ele tem autoridade para perdoar pecados, então ele não é um simples homem. Bom, então Mateus 9, continuando, versículos 9 ao 13, Marcos 2, versículos 13 ao 17, e Lucas 5, versículos 27 ao 32, o autor então vai narrar deixa eu só me organizar aqui. Para a gente não se perder. Isso. O autor então vai narrar o chamado de mais um discípulo, né, que depois seria apóstolo, que é Mateus, tá? Observe que Marcos chama ele de Levi e Lucas chama ele de Levi. Significa Lucas 5, repetindo, 27 ao 32, Marcos 2, 13 ao 17, Mateus 9, do 9 ao 13, significando que Mateus e Levi são a mesma pessoa, né? Então, ele era cobrador de impostos, Jesus chama ele, ele deixa tudo e segue Jesus. Só que, observe que Mateus 9 e 10 diz que, estando ele em casa, sentado à mesa, ele está num jantar, em Mateus 9 e 10. Aonde esse jantar? Que casa é essa? Conforme Marcos 2 e 15, também ele está sentado à mesa, em casa, na casa de Levi, que é Mateus. E Lucas menciona que Levi, então, fez um grande banquete na sua casa. Então, conforme o relato dos três, né, pensando aí nos três juntos, então, quando Mateus segue Jesus, Mateus, então, faz um banquete, Jesus vai para a casa dele. E ali se desenvolve mais um diálogo, porque aquilo choca os religiosos, porque Mateus é publicano, e quem vai para o jantar? Publicanos e pecadores se sentam com Jesus e seus discípulos. Jesus se senta com eles, e é claro que os evangelhos estão mostrando nesse testemunho que Jesus não era conivente com eles, mas que Jesus veio para buscar o perdido, o pecador, né? E diz que eles eram muitos os escribas, conforme o relato de Lucas e de Marcos, né? E versículo 11 de Mateus 9, os fariseus, né, ficaram questionando. Lucas diz que eles chegavam a murmurar, né? Marcos fala dos escribas e fariseus, ficaram questionando como é que pode sentar para comer e beber com publicanos e pecadores. E aí Jesus responde que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus disse para eles que eles tinham que aprender o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Mais na frente Jesus vai repetir isso para eles novamente, quando eles questionam sobre o sábado. Marcos 2, versículo 17, vai falar a mesma coisa. Ele veio buscar os doentes e não veio chamar os justos, mas os pecadores. No caso, Marcos está explicando que os doentes aqui são os pecadores, né? E que ele veio chamar, observe o texto, ele veio chamar a irmã Gilmara está dizendo que ela abriu 3 Bíblias, cada um no livro, não é boa de memória para entender. A paz do Senhor, irmão Judson, nos abençoe. Irmã Gilmara, eu vou tentar, não sei se eu consigo, porque eu estou sugerindo o pessoal comprar
a Bíblia de Estudo Integrada, porque esses relatos já vêm, ela é da Thomas Nelson. Esses relatos já vêm de forma paralela. E à medida que eu vou citando, fica mais fácil você comparar, né? Mas eu sempre no vídeo depois eu discrimino, né, os textos todos que a gente leu. Sempre que você vê uma barrinha, a barra, é porque aquele relato é paralelo. Quando você vê só ponto e vírgula, na forma como eu estou expondo as referências aí no texto. Quando você vê só ponto e vírgula, é porque só tem naquele evangelho, aquele fato, aquele detalhe. Quando você vê uma barrinha, é porque os relatos são paralelos. Se eu conseguir tempo, eu posso tentar, igual eu fiz, né, o Mateus 24, eu consegui fazer isso, relato paralelo dos 4 evangelhos, e mandei para o pessoal. Fica mais fácil acompanhar, né? Mas aqui nós vamos narrando o que aconteceu, e o importante é depois você parar, pegar essas referências e observando com calma. Agora mesmo eu estou em Mateus 9, do 9 ao 13, eu estou em Marcos 2, do 13 ao 17, em Lucas 5, do 27 ao 32. Todos esses relatam o chamado de Mateus. Observe que em Marcos e Lucas, Mateus é Levi, são a mesma pessoa, e vai mostrar o impacto que isso causou na sociedade, porque esse Mateus que se converte, ele faz um banquete e vai pessoas rejeitadas pela religiosidade judaica, mas Jesus mostra, e claro, né, Jesus comer e beber com eles é muito forte, mas o texto deixa claro que a ideia não era uma conivência, era um chamado ao arrependimento. Então Jesus está se identificando com os pecadores nesse sentido. E se a pessoa se achava justo, ela não precisa, né? E é claro que ninguém é justo, é uma ironia, mas esse é o pensamento, na verdade, do Evangelho. Ao que tudo indica, nesse jantar, aí eu vou citar Mateus 9, 14 ao 17, e Marcos 2, 18 ao 22, e Lucas 5, 33 ao 39. Vamos lá. Mateus 9, 14 ao 17, Marcos 2, 18 ao 22 e Lucas 5, 33 ao 39. Provavelmente ainda nesse jantar chegam alguns discípulos de João. João ainda está preso, tá? Ele ainda não morreu. E alguns discípulos dele também chegam nesse jantar para questionar sobre jejum, porque que os discípulos dele não jejuavam, eles eram discípulos de João, eles viviam jejuando, e Jesus, então, basicamente a resposta de Jesus é que não se coloca, irmão José Bonifácio, Deus te abençoe, glória a Deus, é que não se coloca os carros na frente dos bois, né? Mas queria chegar uma hora que eles iriam jejuar, porque o esposo seria tirado. Talvez Jesus esteja aqui falando da sua morte, né? Uma dor que representa o quebrantamento do jejum. E aí Jesus também ministra sobre eles, dizendo que ninguém coloca remendo velho em pano novo, etc. Ninguém coloca vinho novo em odre velho. E versículo 39 de Lucas 5, Lucas acrescenta mais um detalhe nesse discurso de Jesus. Diz que ninguém que bebe o vinho velho quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. E Jesus aqui provavelmente está falando da dificuldade de alguns de abrir mão de determinadas tradições, porque eles estão acostumados com aquilo foi conveniente para eles. E para seguir a Jesus, teria que estar aberto a abrir mão disso, né? Então, muitos não estariam dispostos a fazer isso também. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo é que ia chegar a hora dos discípulos jejuarem. Nesse contexto aqui, seria um momento de tristeza, mas isso iria acontecer, mas que tem hora para tudo.
e não se coloca os carros na frente dos bois, né? Mas também Jesus toca no detalhe que muitas de nós não conseguem experimentar o novo porque não consegue se desprender do velho, né? E ele está falando provavelmente da tradição farisaica. Bom, João 5, agora esse relato está apenas em João 5, do 1 ao 47, teve mais uma festa entre os judeus e Jesus mais uma vez sobe a Jerusalém. E ali, lá em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, tinha um tanque chamado em hebraico, né, Betesda, o qual tem 5 alpendres, né? E aí tinha uma multidão de enfermos nesse tanque. Cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam um certo movimento das águas. E o autor dos evangelhos diz que tem toda uma discussão sobre esse texto. Eu particularmente não duvido da originalidade desse texto, porque nós ainda estamos numa administração que ainda está, a nova aliança ainda vai ser inaugurada, e Deus existe, Deus é real, Deus podia misericordiosamente, em determinados momentos, enviar um anjo para trazer cura, né? E aí aquela visão de que a antiga aliança ela tinha determinadas bênçãos de forma limitada, e é diferente de Jesus, né? E da nova aliança, etc. Então tinha um momento certo disso acontecer, e era quem entrasse primeiro. E ali tinha um homem que tinha 38 anos, que ele estava enfermo. Jesus chega, Jesus sabendo que ele está ali muito tempo, pergunta se ele quer ficar bom. E a resposta dele foi que ele não tinha ninguém que, quando a água é agitada, eu colocasse no tanque. Quando ele tentava ir, sempre alguém chegava primeiro. E aí Jesus disse: levante-se, tome a sua cama e ande. E aí ele ficou são, e ele tomou a cama e partiu. Só que era o sábado, e mais uma vez volta na temática do sábado. E aí os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. E eles disseram que a pessoa que me curou disse que eu podia pegar a cama e andar. Aí eles ficaram querendo saber: mas quem é esse? Ele sabe que não pode fazer isso, não sabe? Como é que ele cura você e manda você pegar a cama e andar? E eles ficaram sabendo quem é, mas aquele homem não, versículo 13, ele não sabia quem era. Jesus tinha se retirado, tinha muita gente. Aí Jesus encontra de novo aquele homem e diz para ele que agora você está curado, não peque mais para que não te suceda alguma coisa pior. O que nos dá a entender que no caso particular daquele homem tinha havido ali algum castigo do Senhor com relação àquela enfermidade. Nem toda enfermidade é exatamente castigo, né? Pode até ser uma medida disciplinar, mas eu não sei, eu acredito que você está me entendendo. Não posso dizer que todo mundo que está enfermo é por causa de algum pecado, né? Embora todos nós somos pecadores e adoecemos, o pecado é consequência a doença é consequência da queda, N fatores. Mas no caso desse homem aqui, Jesus deixa claro que aparentemente a enfermidade dele era por questões de pecado. E Jesus adverte ele. Bom, nesse contexto Jesus se apresenta para ele. E aí aquele homem vai e conta para os judeus que foi Jesus quem curou ele. E aí o texto diz que por essa causa, isso aqui nós estamos no começo, né, do mistério de Jesus, e por essa causa os judeus começam a perseguir ele e já estão com a intenção de matar ele, simplesmente porque Jesus fazia isso no sábado. Bom, Jesus diz para eles que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o texto vai falar o discurso de Jesus sobre isso, dentre tantas coisas, e a autoridade que Jesus tinha. E aí o texto diz: os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só quebrava, né, o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles entenderam muito bem o testemunho de Jesus. Ficou muito claro que Jesus é Deus. Isso é bem claro, principalmente na teologia de João, do evangelista João, né?
E Jesus disse para eles: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então ele está falando da sua intimidade com o Pai, e ele está dizendo que tudo que ele... A analogia que Jesus está usando aqui, é interessante você entrar na cosmovisão da época, porque os filhos aprendiam a profissão do pai. Então o filho seria o que o pai era. E Jesus usa, vamos dizer assim, essa analogia para dizer que da mesma forma, o que ele fazia dependia do pai, ele viu o pai fazer, ele aprendeu com o pai, e ele faz igualmente que o pai faz. Isso era muito forte, tá? Porque ele está se colocando igual a Deus, fazendo as mesmas obras do pai. E ele diz que o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que faz, e ainda vai mostrar obras maiores do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai, aí ele diz, assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, também o Filho vivifica aqueles que quer. O Pai a ninguém julga, aí ele vai falar, primeiro ponto, autoridade sobre a vida e a morte, autoridade sobre o pecado, você já percebeu tudo isso, né? E agora autoridade para julgar, versículo 22. E ele explica, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, a paz do Senhor, Andréia, Deus te abençoe. Estamos em João 5, versículo 25. Então, o texto diz que na verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, versículo 24, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí Jesus está falando aqui bem claro que tem que aceitar o que ele diz e ouvir o que ele fala, porque isso é questão de vida ou morte, vida eterna. Tá? E aí ele diz, em verdade vos digo que vem a hora e agora é, veja aqui em João 4, Jesus já tinha dito, chegou agora e agora é, chegou a hora e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aqui ele está dizendo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e os que ouvirem viverão. Provavelmente ele está falando de obra de regeneração. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso é muito forte, tá? Porque no testemunho de Jesus ele é dono da vida. E então tem que aceitar a divindade dele para aceitar essas palavras. E aí ele diz que mais uma vez que o Pai lhe deu o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Aí Jesus está aqui claramente dizendo de si mesmo que ele é o Filho do Homem. Havia toda uma revelação sobre esse Filho do Homem. É interessante você ler, por exemplo, Daniel 7. E aí ele diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Aí Jesus fala algo mais forte. Não é só uma questão de regeneração, é uma questão de ressurreição no último dia. E ele fala, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aí ele começa a falar agora sobre o testemunho. Ok, se eu estiver falando demais de mim mesmo, né, o meu testemunho é questionável. Né? Você testemunhar de si mesmo, né, é questionável. Mas ele diz, há outro que testifica de mim, eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí ele vai falar de João Batista. Vocês mandaram a João Batista e ele deu testemunho da verdade. Lembra que João Batista falou que ele era o Cordeiro de Deus, Jesus, que João Batista disse que ele não é o Cristo, mas que viria um, e etc. Então Jesus está lembrando o testemunho de João Batista. E aí Jesus está dizendo, eu não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vocês se salvem. Ele era a candeia que ardia e iluminava. E vocês quiseram se alegrar por um pouco de tempo com a sua luz. Né? E aí ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João,
que são as obras, o que ele fazia, o que Jesus fazia, as obras que o Pai me deu para realizar. As mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Então ele fala do testemunho de João, que é uma candeia que ardia e iluminava, mas poderia apagar-se porque João era um ser humano. E agora ele vai falar das obras dele como mais um testemunho a respeito dele. E aí, versículo 37, ele diz: e o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Claro, o próprio Pai deu testemunho de Jesus no batismo e disse: este é meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. E aí, ele diz: vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes. Então Jesus disse que a questão era que a palavra não permanecia neles. E o fato, eles não criam naquele que o Pai havia enviado. Aí Jesus diz: vocês examinam, Jesus está afirmando, vocês examinam as Escrituras, ok. Vocês acreditam ter nelas a vida eterna. De fato, eles ensinavam que a vida eterna podia ser encontrada lendo as Escrituras. E aí ele diz: só que são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Observe que ele já falou do testemunho de João Batista, do testemunho, do seu próprio testemunho. Ele diz: mas tudo bem, se meu testemunho é questionado. Tem o de João Batista, tem o das suas obras, tem o do Pai e tem o das Escrituras. E vocês não querem vir a mim para ter vida. E ele diz: eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus está deixando claro que a questão é que ele não está ali buscando um reconhecimento humano, né? Mas que o fato daqueles homens rejeitarem a ele era muito mais profundo. Você vê duas coisas que é muito importante, inclusive na teologia joanina, e você vai perceber isso, nas cartas joaninas, que é a questão de crer e receber a palavra e a questão do amor. Jesus diz que eles não creem. Andréia, a parte do Senhor, depois eu mando os textos, são muitos, viu? A gente já está em João 5, mas são bastante. Agora nós estamos em João 5, né? Então, ele diz que outra coisa, além deles não terem, nunca terem ouvido a voz do Pai, eles não crerem naquele que o Pai enviou, ele diz que a palavra não permanece neles, e agora diz que eles não tinham o amor de Deus. Então Jesus está indo na raiz. A questão deles rejeitarem Jesus é muito mais profunda. É uma questão de natureza humana, pecaminosa. E aí Jesus diz: eu vim em nome do Pai, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão aceitar. Ora, se eles rejeitam Jesus, né, o engano iria se instalar e eles iriam aceitar o engano. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Aí essa pergunta de Jesus é muito forte, né? Está dizendo que o problema deles é que eles estavam tão preocupados com a posição de prestígio que eles tinham, né? E buscando a própria honra, que eles não conseguiam enxergar a obra que Deus estava fazendo, porque a partir do momento que eles estavam preocupados com sua posição de prestígio, eles estavam mais preocupados em perder isso do que em enxergar o movimento que Deus estava fazendo ali na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus diz: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais? Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu sobre mim. Olha o que Jesus diz. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isso é muito forte, né? Porque Jesus está falando para escribas e fariseus, dizendo que diziam que a vida eterna estava nas Escrituras, e Jesus está dizendo que na raiz da questão eles não criam nas Escrituras, porque se eles não criam nele,
Eles não criam em Moisés, porque Moisés escreveu a respeito dele. Então, claro, né, a gente precisaria de tempo para mostrar os textos relacionados a isso no Antigo Testamento, mas aqui João então mostra um primeiro confronto, um confronto de Jesus com eles, não o primeiro, né, mas um confronto de Jesus com eles, e mostra que a questão toda foi uma questão de sábado, né? E o testemunho de Jesus é muito claro a respeito de quem ele é. Amém? Bom, essa controvérsia continua. Depois a gente vai ler mais, né? Com a graça de Deus, porque agora a gente ainda precisa ler um pouco do Antigo Testamento também. Para quem está entrando agora, a gente já leu Provérbios 23, do 6 a 8, e nós fizemos mais uma narrativa a respeito de Jesus. A gente vai colocar todas as referências aí, e agora nós vamos para o Antigo Testamento para lermos então em Gênesis. Glória a Deus. Mais uma narrativa. Se você for para Gênesis 35, então Jacó chegou em Betel, né? Ele está em Betel, de lá ele vai de lá em Hebron, seu pai morre, e no versículo 27 ele o enterra, etc. Vamos ter um intervalo aí para falar sobre Esaú, capítulo 36, e capítulo 38 você tem uma narrativa sobre Judá. Aí o capítulo 37 e depois pulando para o 39, até o final nós temos um drama, não é, que envolve a vida do famoso José, que foi morar no Egito, tá? E como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar um pouco sobre o capítulo 36 e o capítulo 38, e depois a gente entra na narrativa de José completa, tá? Lembrando que no pensamento do autor dos evangelhos, ele vai, desculpem, né, do Antigo Testamento, ele vai mostrar os relatos, né, dos patriarcas e todos aqueles que se envolveram na questão da linhagem messiânica, etc., a promessa do descendente e da bênção que viria sobre todas as nações, e como essa bênção vai sendo transferida. E nesses relatos, então, ele abre, vamos dizer assim, parênteses para mostrar o que aconteceu com os outros, como ele fala um pouquinho de Rúben, ele fala um pouquinho de Simeão, ele fala um pouquinho de Levi, ele já falou de Ismael, né, lá, e ele vai falar sobre Judá. Talvez aí nós tenhamos um questionamento, talvez, tá? Porque aí você tem, dentre eles, tá? Por isso esse registro dessa história aqui, você tem, se Rúben perde a primogenitura, depois dele viria Simeão e Levi, mas também os dois são excluídos por causa do erro deles com relação à irmã deles, Diná. Aí fica Judá, mas Judá também não aprontou. Aí o autor provavelmente vai mostrar esse Judá que começa a mudar, começa a se arrepender. Ele realmente no início se deixa seduzir pela visão cananeia, mas ele muda com relação a isso, e a mudança de Judá vai ser sentida principalmente lá na frente, que Judá é um ancestral do rei Davi, né? Principalmente lá na frente, no drama que se desenvolve em relação a José, tá? E provavelmente, então, claro, além disso, você tem a origem de um ancestral, que é um dos filhos de Judá, e o autor, então, vai narrar isso no capítulo 38 de Gênesis. Agora, no capítulo 36, aí nós temos também Esaú. Esaú é mencionado, que é o irmão de Jacó, o lugar dele, onde ele se estabeleceu,
e provavelmente a intenção do autor é mostrar que ele teve o seu lugar na história, que de certa forma a bênção abraâmica transbordou sobre ele, mas havia um projeto específico através de Jacó. E também o Isaac, quando abençoou Esaú, né, depois de toda aquela situação, ele fala que chegaria um momento que ele iria se tornar um tanto independente, apesar dele servir a Jacó, mas ele se tornaria independente. E talvez o autor queira mostrar o início disso, né? Porque daí ele vai se estabelecer em outro lugar, tem inclusive reis que saem da sua linhagem, tá? Então isso está em Gênesis 36. Gênesis 36 e 1, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas normalmente estas são as gerações de Esaú. Essa expressão, estas são as gerações, ela acontece pelo menos 10 vezes, sempre dando abertura a uma nova etapa na história de Gênesis. Tanto que alguns esboços, né, do livro de Gênesis segue essa divisória, onde encontra essa expressão. Essas são as gerações de... começaria uma nova etapa. Aqui nós temos a nona. São 10 menções desse tipo, tá? E no caso aqui de Esaú, que é Edom. Esaú então tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Ada, filha de Elon, e você tem Eteu, né? Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada, esses versículos 1 ao 3, é interessante você comparar com Gênesis 26 e 34, e eu acho que Gênesis 28 também. Nós temos alguns nomes diferentes com relação às esposas de Esaú, que é Edom, tá? Esaú lembra mais aspecto peludo, né? O Edom lembra mais o vermelho, né? E a região que eles foram morar, que é Seir, e que foi chamada de Edom também, dizem que as terras são muito vermelhas e um certo momento ali, um certo lugar, formam uma capinagem que lembra pelos também, que vem a palavra Seir, que parece com a palavra Esaú também, em hebraico. Bom, a questão da diferença de nomes das esposas dele, temos algumas opções. Uma opção é a esposa ter 2 nomes diferentes, mais de um nome. Isso não é incomum. Meu nome, por exemplo, é Bernard Johnson. Alguém pode escrever um relato a meu respeito e simplesmente falar de Bernardo. Outra pessoa pode escrever outro relato, falar de Johnson, e as pessoas acharem que são 2 pessoas diferentes e está falando da mesma pessoa. Isso não é incomum. Naquele tempo também não era. Essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade é esposas diferentes. Lá ele narra algumas, coincide com algumas, aqui ele narra outras, coincide com outras. E se for isso mesmo, então Esaú deve ter tido aí pelo menos mais de 5 esposas. Essa seria uma outra opção. E aqui ele narra algumas e lá ele narra outras, porque a preocupação dele é mostrar de onde vieram seus descendentes, tá? Bom, então essa Ada, essa filha de Elon, ela teve a Elifaz e Basemate, teve Reuel, e Olibama teve Jeús e Jalão e Corá. São os filhos de Esaú que nasceram enquanto ele estava em Canaã ainda. Lembra que nós falamos, versículo 6 diz que ele tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, os animais, toda a sua fazenda, e que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Aí aqui, quando você viu, não sei se você lembra, eu falei que quando Esaú e Jacó se encontram, Esaú pede para ele ir com ele para a terra de Seir. O que nos leva a crer que Esaú já mora lá. E por isso alguns dizem que aqui ele pode estar só retomando o assunto, né? Outros dizem que
talvez Jacó tenha convencido a morar em Canaã, depois realmente a voltar, né, para Canaã, porque Jacó deixa claro que não quer o que é dele, etc. Jacó aparentemente faz até uma restituição, mas depois não dá muito certo, então ele volta de novo para a terra que ele já morava, já tinha mudado antes de Jacó voltar e ficar ali, tá? O versículo 7 explica que a fazenda deles era muita para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não podia sustentar. E aí Esaú habita na montanha de Seir, e Esaú é Edom. Então aqui provavelmente começa a se cumprir o que Isaac profetizou, que chegaria um tempo que ele não ficaria mais tão submisso a Jacó. E lembrando que na intenção do autor de Gênesis, ele está mostrando como a bênção abraâmica ela transborda, né, sobre os outros descendentes, mas sempre tem um propósito específico a respeito da linhagem que Deus escolheu para vir o descendente, o Messias. Gênesis 36 e 9. Então essas são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, na montanha de Seir. Os nomes dos filhos de Esaú. Então vai citar todos os filhos, lembrando que essa ideia de filhos ela pode ter a ver com descendentes, tá? Às vezes alguém, fulano é filho de fulano, mas às vezes aquela pessoa ele é o bisavô dele, né? Então é interessante perceber esses pontos aí. E se você vê então nos versículos 9, eu estou resumindo, 9 ao 14, você vai ter esses descendentes. Versículo 15, então ele vai falar dos príncipes dos filhos de Esaú, tá? Que os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram. Então ele vai falar de príncipes que passaram a governar aquela região. Até versículos 15 até o versículo 19. Agora, quando chega no versículo 20, ele vai falar dos filhos de Seir, o Oreu, que era a pessoa que comandava ali, moradores daquela terra, né? Comandava ali quando Esaú passa para lá. Então vai falar os príncipes dele, todos eles, né? Da descendência deles, etc., até o versículo 29. Agora observe como no versículo 31 ele vai dizer: esses são os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Então aqui provavelmente é uma nota editorial. Algum copista então ele está copiando um livro, e para os leitores da sua época eles sentem a necessidade de colocar esse detalhe. Algumas pessoas questionam isso, mas isso não coloca em dúvida a credibilidade do livro, tá? Você acrescentar você tem que lembrar que o cânon ainda está sendo fechado, que há ainda um processo de transmissão, tudo isso sob a supervisão do Espírito, que Deus é quem está dirigindo o projeto para que tenhamos a palavra de Deus, a Bíblia, em nossas mãos hoje. E até enquanto estamos nesse processo de transmissão, Deus permitiu, por exemplo, notas editoriais que não alteram a autenticidade, não colocam em dúvida a autenticidade do livro e nem a autoria do livro. É diferente de dizer que não foi Moisés que escreveu. Você pode pegar o livro de alguém e colocar uma nota explicativa para que os leitores a quem você se dirige entendam aquele texto, e isso não coloca em dúvida a autoria daquele livro, tá? Então provavelmente nós temos aqui uma explicação de que antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel, então já tínhamos reis sobre Edom. É claro que a ideia é mostrar a promessa de Deus se cumprindo, mas ainda não era o propósito com relação ao que viria em relação a Esaú. E aí vai mostrar os príncipes de Esaú, a partir do versículo 40, né? E todos os... observe no versículo 43,
segundo suas habitações na terra de sua possessão. O que acontece? Eles então vão se fortalecendo e eles é quem passam a dominar a região. Essa região que antes era dos filhos de Seir, né, o Oreu, etc., ela agora passa a ser dominada por eles. Ao que parece, nós temos reis governantes de cidades, tá? A ideia era mais ou menos assim. Nós temos aqui onde eu estou, Baía Formosa, Rio Grande do Norte, tinha um rei. Então, cada lugar tinha o seu rei. E o texto nos dá a entender que os filhos de Esaú, eles não passam a governar simplesmente cidades, mas você tinha os governantes de cidades, que eram os descendentes dos Oreus, e eles passam a governar, os filhos de Esaú, região, tá? Mas a ideia é sempre mostrando aonde eles se estabeleceram, mostrando como eles prosperaram, mostrando que inclusive isso aconteceu antes mesmo de Israel se organizar como reinado, e mostrando que há um transbordar, repetindo, né, um transbordar da bênção de Abraão, que veio sobre Isaac, Isaac que veio sobre Jacó e Esaú, assim nesse sentido, e também talvez mostrando como Isaac profetizou que chegaria um tempo que esse Esaú, que seria servo de Jacó, teria uma certa independência. Então o autor mostra isso. Nós estamos mostrando esses relatos para depois entrarmos somente na história de José. Mais uma vez explicando, a gente já leu de Gênesis do 1 ao 36, vamos pular o capítulo 37, vamos falar do capítulo 38, porque nesse contexto também acontece algo interessante. Judá, um dos filhos de Jacó, ele desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Hira. E ele viu ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. Tomou e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Observe que o autor, talvez sutilmente, ele esteja mostrando os riscos de sedução que já estão acontecendo aqui entre os cananeus. Judá começa a se afastar dos seus irmãos, se envolve com a mulher cananeia, e como Deus providencia para proteger a identidade do seu povo, que eles sejam levados para o Egito mais na frente, e isso vai se desenrolar com a história de José, tá? Mas tudo dentro de uma providência de Deus, porque Deus tinha um propósito aí em preservar a identidade de Israel por causa do seu plano, tá? Bom, ele tem e aí ele concebe outro filho e chama Onã, e continua ainda e teve mais um filho e chama Selar, e ele estava em Quesibe quando ela o teve. Não diz o nome dela, era acho que esse Sua era ele, né? E deixa eu até ver aqui em outra versão, fica mais claro. Sua era o cananeu, tá? O nome da esposa de Judá não aparece. Bom, versículo 6, capítulo 38 de Gênesis. Judá tomou então uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. E aí o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. O texto não entra em detalhes por quê, tá? E aí Judá diz a Onã, né, para ele ter relações com a mulher do seu irmão e cumprir a obrigação de cunhado e dar uma descendência ao seu irmão. Isso aqui é o que mais na frente vão chamar de lei do levirato. Você precisa perceber que em termos embrionários, né, não sei se a gente pode usar essa expressão, muita coisa do que vai ser ratificado na lei já existe aqui em Gênesis, né? Por exemplo, leis contra homicídio, leis contra adultério, e essa questão também do levirato, e outros detalhes. É bom perceber isso, tá? Mas Onã sabia que o filho não seria seu, então todas as vezes que ele se relacionava com a sua mulher, ele deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. E aí Deus também não se agradou disso, e Deus também o matou. E aí Judá, ele disse para ela: continue viúva, vá para a casa do seu pai, até que o menino mais novo, Selar, né, ele cresça.
E agora veja que esse Judá, ele acha que a culpa é dela, não é? Ele diz, para que não morra também este com os seus irmãos. Observe que os filhos de Judá, eles têm um comportamento cananeu, né? E Judá já está assimilando também esse comportamento cananeu. Então Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. E algum tempo depois, a Judá ficou viúvo. A filha de Sua morreu. E quando ele terminou o período de luto, ele foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Timna. E ele e seu amigo Hira, né, o Adulamita. E alguém foi dizer a Tamar, alguém avisou para ela, né? Eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. Aí ela tira as roupas, ela provavelmente já soube que ele é viúvo, ela também é viúva, tá? Ela tira suas roupas de viúva, se cobre com um véu, se disfarça e senta à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que se ela já era homem e ela não tinha sido dada por mulher a ele. Então, quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta. Ele que fez essa leitura. Tá? O fato dela estar com o rosto coberto, não necessariamente ela estaria vestida como uma prostituta, porque algumas prostitutas cobriam rostos, mas também noivas cobriam, né? Mas ele fez essa leitura e se dirigiu a ela e a convidou, né? E ele não sabia que ela era sua nora, o texto deixa isso bem claro. Ela respondeu, perguntou o que ele dava, o que ele daria, e ele disse que mandaria um cabrito, e ela perguntou o que garantia ele ia dar, e ele disse, o que garantia eu posso deixar com você? E ela disse, o selo, o cordão, o cajado que você tem na mão. Tudo marcas pessoais, né? O selo, esse cordão talvez já venha com o selo junto, que às vezes era pendurado no pescoço, uma espécie de cilindro, né, como se fosse um carimbo hoje, né, com símbolos, caracteres que identificavam a pessoa. Eles imprimiam assim na argila e deixavam a marca da pessoa, como o RG hoje, né, ou a sua digital. Então ele deixa com ela, né? E ele deu os objetos, tiveram relações e ela engravidou, ela foi embora, ela tirou o véu e ficou em casa. Judá enviou o cabrito por meio desse Adulamita, mas não encontrou, né? Ele não encontrou ela, o amigo de Judá não encontrou essa mulher. E ele perguntou aos homens dali se eles tinham visto uma prostituta cultual, porque essa foi a leitura que ele fez, né? Ele imaginou que era uma prostituta que dedicava sua vida a adorar os deuses, isso existia ali e tal. E eles disseram que ali não tinha essa prostituta. Bom, ele voltou para Judá e disse que não encontrou, e disse que os homens disseram que não existia essa mulher, e Judá disse, bom, então que ela fica com as coisas, porque para que a gente não passe vergonha. Eu mandei o cabrito, você não encontrou. Bom, passaram-se quase 3 meses, e aí foram avisar Judá que ela se prostituiu. Só pode ter se prostituído. Por quê? Porque ela está grávida. E aí Judá respondeu para trazer ela e mandar queimar. Veja que a visão sobre adultério já existia. Ela vai ser ratificada na lei, mas já existia. E quando estavam trazendo para fora, aí ela mandou dizer para o sogro, né? Eu estou grávida do homem que pertence a estas coisas. E veja se reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado. E aí quando Judá reconheceu, que ela era mais justa do que ele, porque ele não cumpriu com o que prometeu. E aí o texto deixa claro, ele nunca mais teve relações com ela. Ele era viúvo, ela também. Mas ele nunca mais teve relações com ela. E quando ela estava para dar à luz, aí o texto mostra gêmeos no ventre. Quando um colocou a mão para fora, a parteira amarrou na mão dele um fio vermelho, né, dizendo, esse saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão e o outro que saiu, e a parteira chamou ele de Pérez, né? Pérez significa aquele que abre o caminho, né? E depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera,
que tem a ver com vermelho, né? Por causa da fitazinha que amarraram na mão dele, quando ele botou a mão para fora. É interessante. Gênesis, ele mostra um pouco esse padrão, né? Assim, esse jeito de Deus, peculiar em Deus, de quebrar paradigmas humanos, assim. Você tem Jacó e no lugar do primogênito Esaú. Aí depois você vai ter todo um drama em José, que é um dos filhos mais novos, né? Só perde para Benjamim, lá na frente. Aí aqui você vai ter Zeres, Zera e Pérez, né? Que inclusive de Pérez é que vai vir a linhagem de Davi lá na frente. E depois para nós, né, o Messias, o Senhor Jesus. Então Gênesis gosta de mostrar Deus não segue paradigmas e padrões humanos quando Ele quer realizar o seu plano. E Gênesis também mostra muito a fidelidade de Deus, né? Porque você percebe que essas famílias, né, escolhidas pela graça, que Deus resolveu enviar através delas o Messias, né? Você vê Adão, de Sete vem Noé, aí Noé vem Sem, de Sem vem Abraão, de Abraão você vai ver Isaac, de Isaac vem Jacó, e então você percebe assim que as famílias, não é, cheias de falhas, o Jacó enganador, a mãe tentando manipular o pai, o Isaac querendo abençoar aquele a quem claramente Deus já tinha dito que não seria o depositário dessa bênção, e ele mesmo assim, por preferencialismo, querendo fazer isso. As mamães, né, agindo, a Rebeca se juntando com Jacó para tentar enganar o pai, a Sara que vai indagar porque quer um filho, já esperou demais, Raquel e Lia, toda aquela briga entre elas, né, para o filho nascer, a própria Tamar que age de engano, né, aqui nessa situação, pesado. Então você percebe assim a fidelidade de Deus, e agora em Gênesis 38 você percebe os riscos de sedução. O povo já está se instalando em Canaã e o povo já está ficando muito parecido com os cananeus, comportamento de Judá. E agora o texto vai mostrar um Judá que começa a mudar a sua postura, e o texto não diz que ele casou de novo, né? Ele também respeitou sua nora. E depois isso vai desenrolar num drama ainda maior entre ele e José e seus irmãos lá na frente. E a própria fidelidade de Deus em dirigir o seu projeto, porque esses riscos de sedução que existem aqui, Deus já está tomando providências, porque através de toda uma situação, apesar, né, das falhas, fraquezas humanas, Deus vai guiando o seu projeto para levar Israel para o Egito, e isso vai trazer um certo isolamento para Israel, que vai proteger a sua identidade, porque os egípcios, eles eram muito separatistas nessa questão de identidades raciais. Então Deus se utilizou naquele momento histórico disso. Isso vai se cumprir lá na frente. Então, pela graça de Deus, a gente já tem visto em Gênesis o livro dos começos, né? Gênesis, a primeira parte do 1 ao 11, a origem das coisas em termos gerais, o mundo, o mal no mundo, as nações, os idiomas, etc., o assassinato, poligamia, tantas outras coisas. E Gênesis 12 em diante nós temos a narrativa da origem da história de Israel. Aí você vai ter a narrativa de Abraão, a narrativa de Isaac, a narrativa de Jacó, e você tem aí alguns parênteses, vamos dizer assim, que ele para falar sobre Ismael, sobre Esaú e sobre Judá,
não é? Também sobre os outros irmãos de José, no caso Rubem, Simeão e Levi. E agora nós vamos ter a narrativa de José, capítulo 37, depois pulando para 39 até o final, que é quando esse Israel, Deus está cumprindo a sua promessa, se estabelece no Egito. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, no sentido de que, apesar, não justifica, tá? Quando nós erramos, nós sofreremos as consequências dos nossos erros, porque Deus é justo e tudo que a gente faz na vida tem consequências, mas uma coisa é fato: Deus sempre será fiel ao dirigir, ao realizar e a concretizar o seu plano. Glória a Deus. E pensando nisso, eu lhe convido aqui, que a gente precisa encerrar, né? Daqui a pouco eu tenho culto na igreja, preciso correr, mas eu lhe convido a lermos o Salmo 29, glória a Deus, que fala sobre a voz do Senhor. Salmo 29, para nós orarmos. Esse salmo aqui, dizem que ele é um confronto direto ao deus dos cananeus, Baal, que era conhecido como deus da tempestade. E o salmista Davi, ele usa a tempestade como parâmetro para falar da grandeza da voz de Deus, porque daí ele vai falar várias coisas e no final ele vai dizer como Deus governa os dilúvios, tá? Então o Salmo 29 diz: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, provavelmente ele está falando de anjos aqui, deem ao Senhor glória e força. Ele está falando de reconhecimento, né? Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Se adorar ao Senhor na beleza da santidade de Deus é reconhecer em Deus como o Deus incomparável, o Deus único, né? E para isso a gente precisa, até onde é possível, ter uma concepção baseada nos atributos de Deus, em suas perfeições, no fato de que Ele é incomparável, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aí ele diz: ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Está falando do jeito que uma tempestade vem, não é? Rompendo tudo, quebrando tudo, talvez até o dilúvio. A gente vai ver que talvez se pense até no dilúvio, como Deus faz assim. Ele diz: ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem, talvez pensando aí em terremotos, né? A voz do Senhor produz chamas de fogo, talvez pensando em relâmpagos. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques no seu templo. Eu não sei como está na sua Bíblia, Salmo 29 e 9. A NVI, por exemplo, ao invés de corças, colocou carvalhos, né? A NVT também colocou carvalhos. A Nova Linguagem de hoje também colocou carvalhos. A Almeida Revista e Atualizada colocou corças. A Nova Almeida colocou corça. Porque o hebraico é difícil de traduzir. O versículo 9, estamos no Salmo 29, versículo 9, a voz do Senhor, alguns preferem carvalhos por causa da ideia de quando você percebe boa noite, paz do Senhor, Mazilanda também, minha irmã, está falando, pegou já o finalzinho, né? Depois assiste novamente. Então essa voz do Senhor faz dar cria as corças, desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. Alguns preferem no sentido de atacar os carvalhos, né? Porque talvez esteja pensando mesmo na força das águas
como ela atinge as árvores, como ela atinge os montes e etc. Então, por isso que, por causa da dificuldade com o hebraico nesse caso, alguns preferem os carvalhos aí ao invés de corças, tá? Mas de qualquer forma a ideia é a mesma. Poder da voz do Senhor, autoridade da voz do Senhor, controlando até mesmo os fenômenos mais inusitáveis e mais invisíveis aos nossos olhos. E ele diz que no seu templo todos dizem glória. E alguns discutem se ele está se referindo ao templo em Jerusalém. Eu particularmente acho que não, porque o templo, se foi Davi que escreveu o templo, ainda não estaria construído, né? Alguns dizem não, é uma referência à tenda, quando o próprio Davi estabeleceu já levitas ali ao redor da arca, todo o tempo adorando ao Senhor. E alguns pensam na possibilidade de Davi de alguma forma ter tido a revelação a respeito da presença de Deus de modo transcendental, como João em Apocalipse, ele sempre fala de templo, de santuário, coisas assim. De qualquer forma, lá diante da arca e no templo do Senhor, todos dizem glória. Bom, o texto encerra. Isso é muito importante, tá? O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. Olha, o Senhor governa os dilúvios. Guarde essa palavra no seu coração. O Senhor governa os dilúvios. Se Jesus, o verbo encarnado que andou entre nós, que acalmou a tempestade, ele faz mais do que acalmar a tempestade. Ele governa os dilúvios, tá? Ele governa para sempre. Aí o salmista encerra dizendo: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Essa é a convicção do nosso coração. O Deus a quem servimos e adoramos, cuja voz é tremenda, está no controle de todas as coisas, e é Ele quem traz paz para o seu povo, é Ele quem dá força ao seu povo. Glória a Deus. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para esse hino. Eu não sei se você conhece, eu cantei ele muito tempo. E esse hino é esse salmo. Se você pegar talvez aí a revista e corrigida, você vai acompanhar na íntegra. A voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Glória a Deus. Você pode ter essa certeza no coração. Deus que guia a sua história em Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá. O Deus que em Cristo Jesus se revelou a nós e que tem o poder sobre a morte, sobre a vida, que pode ressuscitar. O Deus que, assim como chamou os discípulos, Ele nos chama também. Esse Deus que nos convida, como em Provérbios, que ao mesmo tempo que não vale a pena tentar compartilhar coisas com
o avarento, vale a pena sentar-se com um pecador e levar para eles uma mensagem de arrependimento. Esse mesmo Deus que governa os dilúvios é o Senhor que dá força ao seu povo, é o Senhor que nos abençoa. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Daqui a pouco nós estaremos colocando as referências aí. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.